Antes de começarmos, respire. Aqui, cada vídeo não é sobre fama, nem sobre fofoca. É sobre alma. Sobre o que pulsa por dentro de quem o mundo só conhece por fora. Se você sente que há mais na vida do que conquistas visíveis, inscreva-se agora. Este canal é para quem quer escutar, não o barulho da multidão, mas o sussurro da consciência. Seja bem-vindo. Faíscas. O estádio estava vazio. Não havia bandeiras, nem fogos, nem gritos. Apenas o eco distante daquilo que um dia já foi euforia. Lionel Messi, sentado no banco de reservas, observava o campo como se fosse a primeira vez, ou talvez a última. Entre os dedos, uma bola parada. Nos olhos, uma pergunta que nenhuma medalha podia responder. Ele havia vencido tudo. Clubes, copas, prêmios, recordes. Seu nome estava eternizado na história. Mas naquele silêncio, algo perturbava. Um tipo de inquietação que não vinha da derrota, mas da vitória. Porque quando se conquista tudo, e mesmo assim o peito continua pedindo algo mais, a alma começa a falar. Foi nesse espaço de vazio sutil que Messi encontrou um livro. Ou melhor, foi encontrado por ele. Era uma carta de Sêneca, o filósofo romano que viveu há 2000 anos, e que falava de glórias passageiras como quem já havia visto tudo desmoronar. Sêneca dizia que o verdadeiro triunfo não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Que a paz de espírito vale mais do que qualquer coroa. Messi releu aquela frase muitas vezes. Porque a paz era justamente o que ele não sentia. Mesmo com a taça nas mãos, havia noites em que o sono não vinha. Jogos em que os gols não preenchiam. Entrevistas em que as palavras soavam automáticas. Ele se perguntava, depois disso tudo, o que mais preciso provar? E Sêneca sussurrava através dos séculos, a glória é o delírio daqueles que ainda não encontraram serenidade. Foi um choque. Messi sempre foi humilde. Mas entender que até sua busca por vitórias podia ser uma armadilha do ego, isso doeu. Porque ele não jogava só por si. Jogava por um país, por um povo, por uma geração. E no fundo, também jogava contra os próprios fantasmas. A comparação com Maradona. A sombra da Copa. O peso de ser o melhor. O medo de não ser suficiente, mesmo sendo tudo. Sêneca ensinava que a alma do sábio não depende do aplauso. Que a grandeza está em estar em paz, mesmo quando o mundo não entende. Messi começou a compreender. Que muito do que o movia não era paixão, era cobrança. Que muitas vitórias não vinham de liberdade, mas de obrigação. E ali, sentado no banco, sozinho, ele teve uma revelação: nada do que conquistou teria valor, se custasse sua paz. Começou a olhar para o futebol com outros olhos. Não como uma missão de redenção nacional, mas como um jogo, algo que ele amava, antes mesmo de saber que existia fama. Lembrou dos campos de barro na Argentina. Dos dribles descalços. Do cheiro da grama molhada. Da alegria simples de correr com a bola sem pensar em nada. Ali havia paz. E essa paz era o que ele queria reencontrar. Sêneca falava sobre o tempo. Sobre como desperdiçamos a vida tentando ser vistos, quando poderíamos estar vivendo. Messi entendeu que o tempo que realmente conta não está no relógio do jogo, mas no compasso do coração. Ele não precisava mais vencer. Não para provar algo. A vitória verdadeira era outra. Era sentar no fim do dia e estar em paz com quem ele se tornou. Isso não significava parar, mas significava jogar com leveza. Não por necessidade, mas por amor. E assim, Messi continuou. Mais diferente. Mais silencioso por dentro. Mais inteiro. Mais Messi, não um mito, mas o homem. Porque, no fim, como dizia Sêneca, não é o troféu que torna um homem grande. É a tranquilidade com que ele o deixa para trás. O eco dos estádios, o peso das manchetes, o amor incondicional de uma nação, tudo isso era real. Mas também era carga. E no silêncio do vestiário, Messi começou a perceber que seu maior adversário talvez nunca estivesse do outro lado do campo. Estava ali, diante do espelho. Na forma de um garoto que cresceu sendo chamado de gênio. Antes mesmo de entender o que era ser humano. Durante décadas, sua vida foi medida em números, gols, assistências, títulos,
minutos jogados, recordes quebrados. Mais o que ninguém media, nem ele próprio, era o cansaço invisível de sustentar um ideal que o mundo esperava dele. E foi ali que os escritos de Sêneca se tornaram mais do que filosofia. Tornaram-se espelho. Porque Sêneca também viverá sob pressão. Conselheiro de imperadores, cercado de poder, glória, medo e expectativa. E mesmo assim, escolheu a filosofia como escudo, e como cura. Sêneca dizia: somos escravos de tudo aquilo que não conseguimos abandonar. Messi releu essa frase como quem escuta algo que sempre soube, mas nunca teve coragem de nomear. Ele amava o futebol, mas será que ainda era livre dentro dele? Começou a revisar sua vida, não como jogador, mas como homem. Lembrou-se do momento em que deixou a Argentina rumo à Espanha. Ainda menino, lutando contra o próprio corpo. Pequeno, franzino, cheio de sonhos e de silêncios. Lembrou-se do tempo em que não era o Messi, mas apenas Lionel, tentando encontrar um lugar no mundo que não o tratasse como frágil. O futebol lhe deu tudo. Mas também exigiu tudo. Sêneca dizia que o homem sábio vive com simplicidade, porque compreende que nada externo pode preencher o vazio da alma. E Messi se perguntava: quantas vezes buscou preencher esse vazio com mais uma vitória, mais um prêmio, mais uma conquista? Ele sabia, com lucidez, que sua carreira estava no ápice. Mas também sabia, com dor, que havia partes de si que ainda não estavam em paz. Começou a conversar mais com a família, a escutar os filhos com olhos mais lentos, a falar com Antonella não como o homem do mundo, mas como aquele menino que ela conheceu antes de tudo. Passou a caminhar sem o celular, a deixar os treinos em silêncio, a ouvir música sem imaginar um estádio gritando seu nome. Sêneca dizia que o ruído do mundo impede o homem de escutar a si mesmo. E Messi, acostumado a multidões, começou a apreciar o silêncio. E naquele silêncio, uma verdade emergiu: a paz não está em vencer. A paz está em não precisar mais vencer para sentir que você existe. Na final da Copa do Mundo, quando finalmente ergueu a taça que tanto perseguira, algo diferente aconteceu. Não foi só alegria. Foi alívio. E depois do alívio, veio o vazio. Porque, no fundo, tudo aquilo que havia projetado durante anos, todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dor, tudo terminava ali. E depois, só restava ele. Sêneca ensinava que o homem que vive apenas para o aplauso vive como um mendigo, pedindo, todo dia, que o mundo diga quem ele é. E Messi entendeu que precisava parar de pedir. Precisava aceitar que o que ele é, não está no grito da torcida, nem na opinião dos críticos, nem nos vídeos editados. Está no silêncio com que assiste o pôr do sol com os filhos. No cheiro da comida da mãe. Na primeira risada do dia. Na presença simples de quem ama. Ele passou a entender que o tempo que lhe resta é precioso, não para ser preenchido com conquistas, mas com significados. Começou a se abrir com outros jogadores, a escutar histórias de sofrimento calado, de depressão, de solidão. E ali, no coração do vestiário, começou a nascer outra missão: levar leveza para aqueles que carregam o peso da grandeza. Não com discursos, mas com presença. Sêneca dizia: a virtude está em viver de tal forma que, se tudo lhe fosse tirado, você ainda seria inteiro. Messi queria isso. Queria ser inteiro. Mesmo sem chuteiras. Mesmo sem câmeras. Mesmo sem estádios. E esse desejo não era um fim. Era um começo. Começou a frequentar espaços de escuta, a estudar filosofia. Não como erudição, mas como cuidado. A ler não para brilhar, mas para aquecer a alma. Sêneca, mesmo morto há séculos, havia se tornado seu treinador invisível. Um que não cobrava gols. Mais silêncio. Um que não pedia vitórias. Mais lucidez. E foi assim que Messi, o maior de todos, entendeu que a verdadeira glória é poder descansar sem culpa. Hoje, quando entra em campo, seus olhos brilham diferente. Não por medo de falhar. Mas por gratidão de ainda estar ali. Ele já não joga para provar nada. Joga porque ama. Joga porque quer. Joga porque é livre. E essa liberdade, Sêneca sabia, é o maior troféu que um homem pode conquistar. Com o tempo, Messi percebeu que a vida, assim como o futebol, não é feita apenas de gols ou de glórias passageiras.
É uma jornada de aprendizado, de quedas e levantadas, de momentos que vão muito além do que os olhos podem ver. Sêneca ensinava que a serenidade não vem da ausência de tempestades, mas da capacidade de permanecer firme em meio a elas. E Messi, que enfrentou tantos desafios dentro e fora dos campos, começou a internalizar essa sabedoria. Ele passou a valorizar os instantes simples, o sorriso de um filho, uma conversa sincera, o silêncio compartilhado com alguém que compreende sem julgar. Tudo isso, para ele, passou a ter um valor imensurável, muito maior do que qualquer troféu. Messi aprendeu que a paz verdadeira está em aceitar a impermanência da vida, das vitórias e das derrotas, da fama e do anonimato, do reconhecimento e do esquecimento. O que permanece, disse Sêneca, é o caráter, a integridade, a calma interior. E foi isso que Messi buscou cultivar, longe dos holofotes, longe das pressões externas. A sua vitória mais significativa tornou-se aquela que acontecia dentro de si mesmo. Por fim, ele compreendeu que a verdadeira grandeza não está nas conquistas, mas na capacidade de ser pleno, inteiro, em qualquer circunstância. Na coragem de olhar para dentro e encontrar ali uma fonte inesgotável de paz. E assim, enquanto os estádios continuam a vibrar e os troféus a brilhar, Messi caminha agora com um sorriso sereno, porque sabe que o que realmente importa é essa paz. A paz que vale mais do que qualquer troféu.